Gente, o nosso assunto agora é Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Como será o Enem de 2020, hein? Como será que os estudantes estão se preparando para esta prova, que hoje é a principal porta de entrada do ensino superior no Brasil? Para falar sobre este assunto, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o professor Rodrigo Mendonça. A gente colocou ali Barreto, ele é esposo da Carol, mas ele é o Rodrigo Mendonça, tá? E a estudante Júlia Cortez e o Hélio Navarro, que é coach educacional. Essa turma toda aqui veio para bater um papo com a gente sobre este assunto tão importante neste momento de pandemia e que as coisas continuam, né? O Enem vai acontecer e os estudantes têm que se preparar, né? Então, boa tarde, Mendonça. Desculpa pelo erro ali. Não, que é isso? Tá em boa casa, tarde. pelo menos é o sobrenome da esposa, né? Acontece várias vezes. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Júlia, seja bem-vinda também. Obrigada por topar vir aqui contar um pouquinho da sua experiência com os seus estudos, tá? E Hélio, seja bem-vindo também mais uma vez aqui com a gente, viu? Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Ó, e o pessoal de casa que tem dúvida, se quiser aproveitar os professores aqui, a Júlia como estudante, né, para perguntar de que maneira que ela tá estudando, se organizando aí, participe. Você que tá aí estudando também, tá com dúvida, quer informação, aproveite esses profissionais que estão aqui, que pode, de alguma maneira, ajudar a clarear um pouco as ideias, né? Começar com o Mendonça aqui, professor, me diz uma coisa, como que os alunos estão se preparando diante desse momento, né, de aula remota? O que você sente dos seus alunos? Esse ano foi um ano de aprendizado para todo mundo, foi um ano atípico, né? A gente achou que essa pandemia ia durar pouco e agora já estamos no final do ano. E demorou para a galera pegar o jeito do estudo remoto, foi muito difícil mesmo, difícil para a gente como professor. Os vestibulares, a gente não tinha aquela certeza, isso cria uma angústia, mas parece que agora está engrenando, as datas já saíram, a ansiedade já baixou. Porque é uma expectativa, né? O Enem, como eu disse ali, é uma porta de entrada para o terceiro, né? Para fazer uma faculdade, para buscar uma instituição. O Enem, ele veio gradualmente aumentando a sua importância. Então, já tem vários estados que praticamente é só Enem. Você conversa com a galera de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, é só Enem. E vem gradualmente migrando. Primeiro as federais, depois as estaduais também estão migrando para o Enem. O Enem, então, na verdade, ele não precisa... É um vestibular que a pessoa tem, que o estudante tem, para uma oportunidade para fazer aí a sua faculdade. Ele acaba substituindo, né, o vestibular. Ele substitui, Ele é o exame ao final do ensino médio, né? Para classificar as escolas, classificar os alunos. E ele veio aumentando a sua importância, valendo o ingresso nas universidades. Mesmo universidades que têm o vestibular próprio, várias universidades separam uma quantidade de vagas por Enem, aumenta um pouco a nota devido à nota do Enem. Então ele vem só aumentando a importância. E vamos saber da Júlia, né? A gente falou com o professor aqui, o Mendonça. A Júlia é aluna do Mendonça. Vamos aproveitar e saber como que a Júlia está fazendo para focar os estudos, né? Porque a aula remota não deve ser fácil, né? Ficar na frente do computador ali, dar um sono, né? Deve ser difícil. Como que está sendo, Júlia, essa experiência? Está estudando? Está conseguindo? No começo foi um pouco sofrido, né? Tem que falar a verdade. Foi difícil se adaptar. Mas acabou exigindo muito mais organização nos estudos, precisava se organizar. Mas a gente vai se adaptando, né? Costuma ver aula, hoje a gente tem muito acesso, os professores, nossa, se disponibilizaram muito, estavam muito abertos para atender a nós, ajudar, sabe, a gente a estudar mesmo, Tá dentro dos estudos isso. Ali, a informação que você precisar. Isso, eles estavam muito dispostos, né? Se dedicaram muito mais, né? Para fazer que a gente não parasse de estudar, né? Estimular vocês. Isso. E você é daquelas alunas que estuda além do que o professor passa? Você tem as suas horas de estudo fora as aulas? Como que é a sua rotina? Só para o pessoal de casa entender e de repente algum estudante, né, consegue entrar e falar assim, nossa, eu preciso disso, vou seguir o caminho da Júlia. Conta pra gente essa rotina. A minha rotina, normalmente, eu vejo aula, eu estudo de manhã, né? Continuo online, mas vejo as aulas de manhã. E à tarde eu tenho a minha rotina de estudos, que eu normalmente reviso aquilo que eu já vi de manhã, faço exercício. Acho que fazer o exercício
mostra aquilo se você está aprendendo ou não, né? Então, à tarde eu deixo esse tempo para fazer exercício mesmo. E aí que o Hélio Navarro, como coach educacional, pode entrar, né? A Júlia está fazendo correto. De manhã ela faz a aula que é a aula normal, né? Remota, mas ela assiste a aula dela e à tarde ela se organiza para fazer o que aprendeu de manhã. Perfeito. E como sempre a gente fala, uma coisa é assistir aula. Estudar é um processo ativo, né? E aí ela falou duas coisas importantes. Ela falou em organização e rotina. Então, o aluno precisa entender, o estudante precisa entender que ele tem que ter organização, ele tem que saber o que vai estudar naquela semana e criar uma rotina, porque o cérebro precisa disso. O cérebro precisa entender a rotina diária do estudante. Se isso, quanto mais ele for moldado, melhor vai ser o rendimento e melhor vai ser a capacidade de retenção da informação. Eu acredito que durante esse período, né, Hélio, você veio aqui no começo da pandemia falando sobre essa importância da rotina, passando dicas, né? Eu acredito que muita gente deve ter te procurado durante esse período e está te procurando porque realmente é difícil você focar ali sem ter um professor presente. Parece que não é a mesma coisa, né? O aluno precisa, todo mundo, né, daquele contato presencial. E eu acho que o grande ganho, se a gente puder olhar nesse ano, foi o despertar da autonomia e o quanto é necessário ter planejamento de estudo e rotina. Isso para todas as séries, para todos os anos. A questão é que muitas vezes isso só acontece quando chega lá no final. Quando o aluno vai lá no terceirão ou está fazendo um cursinho, mas se ele habituar a desenvolver esse processo de organização e planejamento lá no Fundamental 2, no início do médio, ele vai chegar muito mais preparado para enfrentar essa porta de entrada para o ensino superior, que não é fácil. Não é fácil, né? Mas é o sonho de todos, né? Todo mundo estuda Isso. e quer ter um ensino superior, né, professor? Ô, Júlia, só uma coisa. Qual é a tua carga horária de estudo à tarde? Você esqueceu de falar? Quantas horas? Se contar, dá umas 10 horas de estudo por dia. Tá bem. 10 horas de estudo por dia, não é mole. Que curso que você quer prestar? Quero medicina. Medicina. Uhum. E medicina exige Medicina é todo assim. esse esforço, Sim, né? com certeza. É um dos cursos mais concorridos, né? Que tem, mas vale a pena. É isso que ele falou, é organização, é rotina, é o primordial, né? Para saber também a lidar com essas 10 horas de estudos, porque não são fáceis, né? Ficar 10 horas ali. Mas quando você tem uma organização e uma rotina... Parece que facilita, né? Parece que você consegue se encontrar, né? Ó, tem pergunta chegando, vamos ver a participação do nosso telespectador aqui. Qual que é a dúvida? Enem, quais as principais mudanças para 2021? A Gilmara está perguntando. O que pode responder, professor Mendonça? Ó, se você pegar os conteúdos, o programa do Enem, ele foi mantido, o que foi modificado foi apenas a data. Então, assim como vários vestibulares indicam o estudo das provas anteriores, continua valendo isso para o Enem. Então, uma boa dica é o estudo das provas anteriores, revisar provas anteriores para pegar o estilo de cada matéria, como cai, ter o controle do tempo, mas em termos de conteúdo, número de questões, tempo da prova, continua o mesmo. São 2 finais de semana. Quais são as datas que vão acontecer o Enem esse ano? No dia 17 de janeiro, tem a prova de linguagens, redação e ciências humanas. Então, olha isso, são 90 questões mais uma redação. 5 horas e meia de prova, é uma maratona. É uma maratona, exige bastante dedicação realmente. Na semana seguinte, piora a situação. Ai, Jesus, coitado, né? Professor, ao invés de você deixar os alunos mais tranquilos, você tá... Porque são 90 questões de matemática e ciências da natureza. 45 de matemática e 45 de ciências da natureza. Tá preparada, Júlia? 45 matemática, 45 questões de natureza. Meu Deus do céu, hein? É bastante coisa. A gente tem que se preparar, né? O que ele falou, fazer simulado, cuidar do tempo, né? Para não ficar... Cuidar do nervosismo, ansiedade, mas fazer o simulado, refazer provas antigas é melhor. É primordial, né? Com certeza. E, professor Mendonça, esse Enem era para acontecer em que época normalmente ele acontece? Ele acontecia final de outubro, começo de novembro, que era a época da maioria dos vestibulares. Então, em novembro, a gente já tinha finalizado todo o conteúdo
final de outubro, novembro estava nas revisões já dedicadas aos vestibulares. Ia novembro inteiro com vestibulares, praticamente todo final de semana, né? Pegava o comecinho de dezembro, aí ia acabando. Já esqueci de como faz isso. Era maratona. Meu Deus do céu, né, Carol? Olha, meu Deus do céu. Faz bastante tempo que eu estudei. Vamos para a pergunta? Tem pergunta chegando aqui. Bate-papo sobre o Enem, gente. Você de casa pode participar junto com a gente. Vamos ver qual que é a dúvida aqui do nosso telespectador. A Sueli está perguntando o seguinte. Minha filha vai fazer o Enem, mas ela não tem o hábito de estudar. Ai, ai, ai. E com as aulas online, ela está irritada. Me ajude, preciso levar motivação para ela estudar. Como devo agir com ela? Tem horas que brigo. Aí entra você, né, Hélio? Ajuda essa mãe aí, porque imagino que deve ser fácil não, viu? Então, existe... A mãe quer que a filha estude, a filha não quer estudar, e já briga, e já vira, né, um tormento dentro de casa. Na verdade, existem alguns fatores, assim, que a gente fala da significância. Então, a primeira coisa é, junto com esse estudante, junto com a filha dela, entender qual é a significância daquilo que ela vai fazer. Porque a gente precisa saber o motivo, a importância, a relevância daquilo. E aí, a questão é hábito. Então, o que eu sugiro? Que identifique um local tranquilo, que ela goste de estudar. E nós já temos as datas do Enem. Então, uma das sugestões nessa organização de reta final é montar um calendário. Quer dizer, quantos dias eu tenho para o Enem? Faz um calendário. Quantas horas eu vou me dedicar por dia? No caso, a Júlia, 10 horas, mas no caso dela, pode ser 3 horas, 4 horas, 5 horas. Coloca isso em cada dia. E deixa os dias que ela vai ter folga, que a gente fala que é o período de descompressão, é importante. E dentro desse cada dia, vai identificando quais as disciplinas que ela vai estudar, quais as matérias, sempre intercalando conteúdos mais difíceis com conteúdos que ela domina mais. E uma coisa que foi falado aqui, é fundamental para o Enem exercitar a prova. Né? Fazer as Isso, provas porque eu que já preciso entender o contexto da prova, preciso treinar aquela prova. E todas as provas, desde 1998, mas de 2008 até hoje, tem as provas com gabarito lá na página do INEP. Então, dá para você baixar as provas, tem o gabarito e você consegue fazê-las quantas vezes forem necessárias. Isso é importante, né, gente? Você ter essa consciência de refazer as provas, né? Eu acho que tem que estudar e tem que comer também, né, durante esse período, né? Vamos voltar aqui, mais o nosso bate-papo sobre o Enem. A refeição tem que ser feita durante essas 10 horas de estudos, né? Com certeza, né, Júlia? Tem que dar uma parada, né? Com Tomar certeza, água. né? É importante se hidratar, se alimentar bem, não deixar de fazer uma atividade física, porque eu acho que isso ajuda, né? É bom para o aprendizado mesmo, para a gente se concentrar, para a gente aprender. A gente tem que estar saudável, né? A Júlia tá correta, né? Tá fazendo o que você sempre orienta, né, Hélio? Perfeito. E até a gente estava conversando aqui antes, eu perguntei para ela se ela estava dormindo. Né? E o que você respondeu? Estava aqui. Hoje eu prezo pelo meu sono. Isso. Por que disso? Porque a gente sabe pela neurociência que tudo aquilo que no caso, que ela está estudando, ela vai ser consolidada, essa informação na memória de longo prazo, na 4ª fase do sono. Então, o estudante que não dorme bem, boa parte desse esforço que ele está fazendo de estudo não vai ser consolidado. E isso vai entrar na memória de esquecimento. Ele vai perder isso. Então, nós precisamos entender de que o sono é fundamental. Então, às 10 horas que ela estuda, que hora que o cérebro vai registrar e consolidar aquelas informações? Durante o sono. Olha, gente, como é importante, né? Acho que são dicas, assim, que deve ser utilizado, colocado em prática. Até o Hélio tem um Instagram dele que você sempre dá dicas também, né? Como que tá? Isso. Meu dever de casa, meu dever de casa, né? Uhum. E tem o meu telefone também, que é o 98858 8207. O meu não esqueço que é muito fácil o final. Então, mas lá no Instagram você sempre responde, né? As dúvidas. Tem uma pergunta, professor, aqui. A gente sempre ouviu falar das 8 horas de sono, que todo mundo tem que ter as 8 horas de sono. Isso é real ou a pessoa pode ter necessidade diferente? Raramente eu durmo 8 horas, é muito, muito raro. Existe uma variação que vai ali de 6 a 10 horas. Então, o que é importante é o indivíduo entender o seu processo biológico.
Mas a gente fala assim que dentro desses 6 a 10, a média ali fica em torno de 8, tá? Mas o mais importante é ter, que eu falo assim, se eu durmo 6 ou durmo 10, eu tenho o ciclo do sono perfeito. O que é isso? É as 4 fases. Porque a última fase, que é a fase REM, é onde que, principalmente a dopamina, vai promover o registro da informação da memória de longo prazo. E muitas vezes, se eu não, aquela pessoa que fica dormindo, acordando, dorme agitado, ou come muito na hora de dormir e não consegue atingir essa fase, é prejudicado. Por isso que tem muita gente hoje que dorme e acorda cansado. Por que acorda cansado? Porque ela não conseguiu performar o seu sono. Gente, são dicas super importantes, né? Dicas que a gente trouxe aqui para, de alguma maneira, possa contribuir com você. Só uma questão para a Sueli. Eu acredito que, Sueli, conversar com a sua filha também, né? Tentar mostrar para ela que essa questão do estudo é uma oportunidade dela ter um espaço no mercado de trabalho. De repente, pode fazer com que ela se estimule a estudar, né? Acho que a conversa, o diálogo aí pode contribuir. Sei que não é fácil falar, né? Eu sei que pode parecer fácil falar, mas na prática é difícil. Mas boa sorte aí para você, tá bom, Sueli? Gente, quero agradecer o bate-papo, Hélio mais uma vez, Mendonça, Júlia, sucesso para você. Obrigada. Boa sorte na sua prova, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, tá? Fiquem à vontade aí para ficar aqui, porque hoje aqui a esposa, né, do Mendonça, aqui do professor Mendonça, tá no comando aqui dessa cozinha que tá um cheiro delicioso. Meu Deus do céu, esse negócio vai ficar bom demais.